Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que está sempre conosco. Abençoa para que nós entendamos essas verdades tão preciosas nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Mais uma vez, versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de contemplarmos Paulo nos dando a má notícia. A má notícia é que estávamos mortos. Versículos 1 a 3. Até ele chegar no versículo 4, que lemos, e vir com essa adversativa aqui, mas Deus. E aí ele vai, o que consiste o início desse capítulo 2, é nos mostrar onde estávamos e onde estamos agora. Estávamos mortos, e agora Cristo nos deu vida. E vimos também que essa frase aqui, do versículo 1 do capítulo 2, ele lhes deu vida, não foi uma frase inspirada. Eu falei sobre isso um pouco, né? A gente falou um pouco dos tradutores aqui brasileiros, que esse é um problema de uma tradução brasileira, não tem problema com outras traduções. Se você pegar qualquer versão em inglês, você vai ver que essa frase não está no versículo 1. Essa é uma adição, e quão perigoso é isso? É uma adição ao texto. Ele lhe deu vida, não está no texto. E eu falei isso, né? Existem passagens que estão entre colchetes, que é quando elas não estão em todas as cópias, em todos os papiros, digamos assim, ou não estão nos principais papiros. Então, estão em alguns, eles colocam na tradução entre colchetes. Mas aqui não está nem entre colchetes. E nem deveria estar, porque ele não tem nenhuma cópia do original. Essa frase, ele lhe deu vida. Porque essa não é a lógica de Paulo. Paulo não quer falar de vida no versículo 1. Paulo só quer falar de morte, até o versículo 3, né? A gente sabe que esses títulos, esses subtítulos da palavra de Deus, eles não são inspirados. A gente já sabe disso. Alguns estão até equivocados no sentido do texto. Mas adicionar no próprio texto é algo bastante errado. Os tradutores da revista atualizada, da revista corrigida, eles fazem um trabalho fenomenal ao longo de décadas, né? Até o seu primeiro tradutor, o ex-padre João Ferreira de Almeida. Mas aqui, de fato, eles se equivocaram muito. É uma adição gravíssima ao texto, porque a lógica deles não é a lógica de Paulo. O que é mais grave é isso, né? Paulo só quer falar de vida no versículo 5. Quando a gente vai para o versículo 5, aí ele vai dizer, ele lhes deu vida. Agora sim está no original. Ele lhes deu vida no versículo 5. No versículo 1, não. Então, dito isto, meditemos na boa notícia hoje. A gente começou a falar da boa notícia no versículo 4 na semana passada, mas agora ele vai dar continuidade a isso. Como pregar um evangelho triunfalista, digamos assim, um evangelho que parte do homem, digamos assim, que a sua força para acreditar nele e a sua força para segui-lo vem da força do homem, vem de dentro de nós, como muitos pregam. Se Paulo já começa o capítulo dizendo que o estado que nós nos encontramos era um estado de morte. Nós vimos isso quando eu preguei sobre o Espírito Santo. Até o ouvido que você recebe para ouvir a palavra não vem de uma predisposição sua, não vem de um pontapé inicial seu. É o Espírito Santo que lhe dá um novo ouvido para que você olhe, para que você ouça, na verdade, a palavra e de fato entenda e de fato seja iluminado. Se nós pararmos para pensar, desde Gênesis, irmãos, desde Gênesis, Deus ele tem um comportamento padrão
diante do pecado da humanidade. Deus, ele não espera, e se ele fosse esperar Adão e Eva para procurá-lo depois do pecado, nós estaríamos perdidos, né? Desde Gênesis, Deus desce ao nível do homem, ele desce ao nosso nível para falar com o homem, para fazer ele entender a gravidade do seu pecado. É Deus, olha, princípio bíblico, é Deus quem toma a iniciativa. Sempre foi assim. Porque Deus, ele se rebaixa a esse ponto, depois do homem ter pecado, depois do homem ter desobedecido a única ordem que Deus tinha dado. Porque Deus fica fazendo perguntas retóricas a Adão para fazê-lo ali na sua misericórdia se conscientizar do seu pecado. Porque Deus, ele não exterminou Adão e Eva de vez. Porque, irmãos, ele sabia que esse era o único jeito de alcançar o homem. E é claro, porque ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus muito, muito amoroso. Por isso, não existe para onde correr. Paulo é claro aqui em Efésios, a salvação, ela é pela graça, é sola gratia. Mas jamais vamos entender salvação pela graça de verdade se a gente não entender onde Deus nos tirou, de onde Ele nos tirou, o estado que nós estávamos. E esse é o contraste, versículos 2 e 3. A gente estava seguindo a agenda do mundo, no curso do mundo, sendo controlado e escravo do diabo, né, do príncipe da potestade do ar, e andando, fazendo a vontade, andando segundo as inclinações da carne. Mas esse foi apenas o primeiro aspecto que a gente entendeu de forma teológica desse texto. O segundo aspecto é um aspecto, eu já vou adiantando, é um aspecto muito mais complicado. Por isso que eu nem sonhei em introduzi-lo na pregação passada, né? Eu deixei tudo para hoje, porque de fato é algo que nos faz pensarmos aqui nesses versículos, principalmente os versículos 6 e 7. Pensem comigo, irmãos. Muitas vezes acontece muita coisa ruim nesse mundo. Eu arrisco a dizer que acontece mais coisa ruim do que boa, porque esse mundo jaz no maligno. Mas muitas vezes nós, como cristãos, podemos nos pegar anestesiados quanto às coisas que acontecem nesse mundo, quanto às desgraças que acontecem nesse mundo. Muitas vezes a gente se encontra apático. É um exemplo, né? Você vê tantas notícias ruins, seja no jornal, seja na televisão, seja numa rede social, e de tanta notícia ruim, nosso impulso natural é meio que se acostumar com essas notícias. A gente passa a se acostumar, a gente ouve tanto, aquilo ali meio que vira o nosso cotidiano. A gente não tem tanto impacto a gente ouvir muitas vezes as barbaridades que a gente ouve. Pense nesses programas de crimes locais. Muitas vezes eles passam na hora do almoço e tem imagens ali, fotos horrendas, e as pessoas estão almoçando e assistindo esses programas. Talvez quando a gente assiste pela primeira vez, a gente se surpreenda, né? Poxa, tanto crime acontece perto da minha casa, né? Eu achava que acontecia mais fora ou mais longe, mas não, acontece aqui perto. Olha quantos crimes. A gente fica chocado. Mas se você começar a assistir esses programas demais, você passa a meio que se acostumar com isso. É natural. E não é pecado nós assistimos esses programas. A questão é mais a gente não se chocar mais com a notícia ruim, com a maldade nesse mundo. Na verdade é o contrário. Quanto maior o estrago, maior a curiosidade. Pense no trânsito. Às vezes o trânsito está parado, teve um acidente lá na frente. E às vezes o acidente não foi nem tão grave. Nem é questão de fechar uma rua ou fechar uma via. Mas por que o trânsito está tão grande, está tão caótico?
Porque todo mundo que passa perto do acidente reduz a velocidade para ver o tamanho do do estrago, né? A questão de curiosidade mesmo. Será que o estrago foi grande? Será que o estrago foi pouco? Curiosidade. E aquilo ali não nos impacta tanto no sentido de depois a gente segue, olha uma coisa no celular e a gente já esqueceu daquilo. A gente não reflete mais sobre a notícia ruim, ou reflete muito pouco. Ninguém que vê um acidente de trânsito pode olhar e dizer assim, poxa, poderia ser comigo, né? Se eu tivesse, eu às vezes corro muito, passo sinal vermelho, poderia acontecer comigo. Talvez se eu não tivesse tanto no celular na hora do culto, na hora de dirigir, não é? E isso não tivesse acontecido comigo. E nós devemos refletir sobre cada notícia ruim e sobre tudo de mal que acontece com a gente e com outras pessoas. Nós, reformados, somos os que mais devemos pensar sobre a soberania de Deus. Efésios, aqui e em várias outras passagens nós vamos ver, fala muito, muito sobre a soberania de Deus. Na verdade, esse é um lema da igreja reformada. A nossa frase, como reformados, quer dizer justamente essa: Deus é soberano. Tudo começa no versículo 4. Tudo começa no mais Deus. Mais Deus. Não adianta, você pode até estar morto. Deus decretou a sua ressurreição. Ele está dizendo isso. Não adianta o diabo querer lhe pegar e lhe escravizar. Não adianta o mundo querer que você siga a agenda dele. Não adianta a carne ficar jogando coisas para você seguir a ela. Deus, no final, Ele vai lhe salvar, porque Ele decretou isso. É a primeira bênção que nós vimos. Deus decretou. Ou seja, sobre tudo, sobre as coisas más, sobre as coisas boas, o lema do teólogo, do cristão reformado, da igreja reformada é: Deus é soberano. Quando Ele decretou? Ele decretou antes da fundação do mundo. Nós entendemos isso e nós como cristãos defendemos isso. Mas como conciliar essa presença de Deus com a maldade desse mundo? Por isso que eu disse que é uma questão muito, muito complicada. A gente vê tudo quanto é coisa nesse mundo dando errado. A gente vê a instabilidade que é a vida humana, as injustiças, toda essa queda, toda essa depravação. Como conciliar isso com o fato inequívoco de que Deus é soberano? Como assim Ele é soberano? Se Ele é soberano e Ele decreta todas as coisas, Ele é o responsável por todo esse mal. Como conciliar isso? A gente fica muitas vezes anestesiado com a notícia e aquilo ali muitas vezes passa despercebido, a gente não reflete. Mas o fato é que esse mundo é caído, esse mundo é mau. Como esse mundo, irmãos, é terrivelmente maligno. E antes fosse só no mundo, quantas situações de escândalo nós presenciamos dentro da própria igreja. Pessoas que eram para estar dando exemplo e elas caem em pecados terríveis e levam muitas vezes denominações, igrejas com elas. E a questão é: por que Deus deixa isso acontecer? Por que Ele deixa, por exemplo, os versículos 2 e 3 acontecerem? No nosso estado de morte, o mundo, o diabo e a carne nos dominar. Porque nós passamos um tempo, muitos mais, outros menos, dominados por isso. Por quê? Por que Ele deixa isso acontecer? E quem são aquelas pessoas que mais questionam isso e que mais colocam isso em pauta? São os ateus. Os ateus estão aí para confrontar a soberania de Deus. E existem dois tipos de ateus, irmãos. Existe o ateu desonesto
e existe o ateu honesto. Eu vi isso numa pregação uma vez. O ateu desonesto é aquele que não acredita em Deus pelo simples fato de não querer ficar dando satisfação para alguém. Ele não quer, ele quer viver a vida dele. Olha, eu não quero nenhuma lei para dizer, não pode fazer isso, pode fazer, tem que fazer isso. Eles não querem, eles não entendem bem, eles não querem estar defendendo aí a não existência de Deus, ou dizer que Deus está morto. Eles não estão nem aí, eles só não querem compromisso com esse Deus. Deixa a gente fazer o que a gente quer. Deixa a gente decidir o que é certo e deixa a gente decidir o que é errado. Eles só não acreditam porque é muito conveniente para eles não acreditar em um Deus. É muito conveniente para a vida deles, para a vida que eles levam. Esses são os desonestos. Mas existe o honesto. Que é o honesto? O honesto é aquele que tem teses, artigos, estudos que comprovam a não existência de Deus. Eles mostram para você, por A mais B, que Deus, e defendem isso. Eles são embasados, eles são os acadêmicos. Deus, ele não existe. E qual é o grande argumento do ateísmo? Se Deus existe, porque o mal existe. Se Deus existe, por que ele permite a maldade no mundo? Ele diz assim: se Deus é bom, como vocês dizem, e Ele é todo poderoso, por que ele permite o mal? Ou seja, se Deus existe e o mal também, e Deus é todo poderoso, e Ele deixa o mal atuar, então, se Ele existe, Ele é mal. Porque um Deus todo poderoso que poderia extinguir o mal e permite o mal nesse mundo, se Ele existe, Ele é mal. Então, é melhor eu ficar com a minha ideia de que ele não existe, para eu não ter problemas com Deus. É isso que o ateu honesto ele vai dizer. E como nós cristãos saímos dessa? Como combater isso defendendo a soberania de Deus? Jovens, pensem nisso, porque vocês vão para as universidades e o que mais tem é professor questionando a soberania de Deus. Como nós defendemos isso como cristãos, como reformados? Se Deus existe, o mal existe, e Deus é todo poderoso para extinguir o mal, e não o faz, Deus é mau? Deus, ele não existe? Eles preferem acreditar nisso. E pior é que a nossa geração está tão precoce que a gente tem muito mais ateu desonesto do que honesto mesmo. A gente tem ateu que só quer viver a sua vida, não quer nem pensar nisso, eles não querem nem pensar nisso. É tanta droga, é tanta dopamina no celular, é tanta coisa que eles só querem viver a vida desregrada mesmo. É um fato, tem muito mais ateu desonesto do que ateu honesto. Ateu querendo estudar mesmo para garantir a não existência de Deus. E isso está espalhado nas universidades. Não se enganem. Não se engane. Universidade pública, universidade particular, universidade confessional, tudo é a mesma coisa. De professor e de aluno. Está tudo contaminado. Todas elas. Todas. Vai fazer mestrado lá no Mackenzie. Passe lá na rua da Universidade Mackenzie e você vai virar um fumante passivo de maconha. A Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tá lá, é uma rua que liga o hotel que a gente fica para o seminário, assim, o centro de teologia, que não é no prédio principal do Mackenzie. Tem que passar pela rua lá. E você vai ver o mesmo cenário da USP, o mesmo cenário de qualquer universidade. Essa é a triste realidade. Mas dentro da universidade, os professores, eles são os ateus honestos. É o professor de filosofia, é o professor de antropologia, é o professor de história. Tem vários. Eles estão estudando, eles estão com seus artigos, eles estão com seus métodos para convencer você de que é uma loucura acreditar em toda essa soberania de Deus.
E eu vou falar para vocês o que nós não devemos fazer, e é o que 90% dos cristãos fazem. Qual é a resposta que a gente faz? A gente diz assim: Deus permite que o mal entre no mundo, mas Deus apenas permitiu por causa da maldade do próprio homem. Ele vai dizer isso, né? A maioria dos cristãos dizem: olha, Deus ele permitiu, mas foi por causa da maldade do próprio homem. E aí vem a culpa no bom e velho livre-arbítrio, né? Deus é bom, mas ele deu livre-arbítrio ao homem. Então o homem, ele faz o bom e o mal, e quando Deus faz o mal, quando o homem faz o mal, Deus diz: que pena, queria que ele tivesse feito o bem, e ele escolheu o mal. Então é sempre o livre-arbítrio. Qual o problema disso? Eu diminuo o poder de Deus, eu diminuo a soberania de Deus, eu limito Deus de uma forma terrível. Para defender Deus, eu diminuo Deus. É como se Deus não tivesse o controle do futuro. Nós chamamos isso de teísmo aberto. Deus não tem o controle do futuro. Ele vai e lança o ser humano, e aí é com você, e ele fica torcendo para dar certo. Deus, no máximo, ele tem previsões do futuro, previsões, mas aquilo ali pode mudar, dependendo da decisão do homem. É o teísmo aberto. São doutrinas que podam os atributos de Deus, tiram um dos principais atributos de Deus. Deus não é mais onisciente, Deus não decreta mais todas as coisas, ele não tem o controle. Mas o que nós acreditamos? Como nós defendemos isso? Deus é bom, apesar do mal. Deus é bom o tempo todo, e ele sempre vai ser bom. E Paulo está justamente explicando isso no texto de Efésios. Paulo, ele quer deixar isso claro. Tem uma expressão bastante repetitiva nesse versículo 7. Olhem comigo, versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Ou seja, se é para mostrar nos tempos vindouros, nos séculos vindouros, isso não é para ser mostrado plenamente agora. Agora entrando aqui no contexto da carta, quando essa carta foi escrita, ele está mostrando aos poucos. O que nós temos hoje são vislumbres, mas isso vai ser revelado de forma plena. Veja, o versículo 7 é o melhor resumo possível que nós temos na Bíblia, do porquê Deus permite que aconteça tudo de bom e tudo de ruim que paira nesse mundo. Resposta: Deus entendeu que tudo o que acontece nesse mundo de bom e de ruim é a melhor forma de mostrar coisas a respeito dele mesmo. Tudo que ele decretou para acontecer nesse mundo de bom e de ruim, num cálculo divino, Deus diz: essa é a melhor forma de eu me revelar a quem eu quero me revelar. Essa é a melhor forma. Nós vimos um pouco sobre isso, essa lógica da função da Trindade no capítulo 1. Perceba, eu falava 5 pontos sobre a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez no 5º ponto era o mesmo ponto dos 3. Tudo visava o quê? O louvor da sua glória. Tudo era visando o louvor da sua glória. Versículo 6 do capítulo 1, versículo 12 do capítulo 1, versículo 14 do capítulo 1. Toda a função dos 3 visava a função para o louvor da sua glória. Essa é a razão e essa é a explicação. Deus entende tudo o que acontece, tudo o que ele determinou, em última instância, a sua glória está sendo manifestada da melhor forma, da forma como ele quer que seja manifestada. Tudo visa a glória de Deus. E entenda, se nós falássemos isso sobre qualquer outra pessoa,
soaria muito ruim, soaria muito estranho. Não tem lógica com ninguém, só tem lógica com Deus. Pense isso. Eu digo assim, gente, a gente reuniu a mesa e aí a gente viu as programações que melhor visassem a minha glória nesse ano 2026. Isso não tem lógica, né? Como assim? Né? Todas as programações que a gente fez, a gente pensou como vai remeter em melhores glórias a Eduardo. E aí nós vamos executar desta forma em 2026. Não existe isso. Eu não tenho mérito, eu não tenho direito nenhum de exigir isso. Até com anjo não existe isso. Se um anjo quisesse isso, se um anjo quisesse usurpar isso, não caberia nem com humanos, nem com anjo, nem com ninguém da criação. Porque Deus pode falar isso sem soar como alguém que tem mania de grandeza, tudo visando o louvor da sua glória. Porque Deus pode exigir isso, decretar as coisas para isso, e eu não posso. E os anjos não podem. Por que não? Porque Deus não tem, irmãos, assim como nós muitas vezes, mania de grandeza. Deus é grande mesmo. Deus não tem mania de poder, Ele é poderoso mesmo. Ele é imensurável. Veja o que é que ele fala dele mesmo para Jeremias. Jeremias capítulo 23 vai dizer assim: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Não encho os céus e a terra, diz o Senhor, eu preencho os céus e a terra. É por isso que Deus está criando novos céus e nova terra, porque Ele quer habitar com os seus eleitos. Ele está preparando uma casa enorme para morar, para habitar com os seus eleitos por toda a eternidade. Então, é da essência de Deus ser grande, é da essência de Deus ser glorioso. Porque quando uma pessoa, veja, automaticamente, quando eu me vanglorio nesse mundo, eu estou automaticamente diminuindo o outro. Eu estou dizendo assim, não, eu sou superior, eu mereço isso, e os outros não merecem. Quando eu faço isso, quando eu assumo o papel de Deus, em qualquer lugar da igreja, eu estou dizendo assim, eu sou melhor do que o outro, e eu não tenho mérito nenhum para fazer isso. O próprio ser humano, ele não gosta que isso aconteça. Ele torce pelo mais fraco. Pense num futebol. Você, quando não torce por aquele time, e você vê um time muito forte e um time muito fraco, a folha de pagamento muito menor, quando esse time empata, aquele jogo fica muito mais emocionante. Aquilo ali fica muito mais... Você fica torcendo pelo mais fraco. A gente torce por Davi, a gente não torce por Golias. Rapaz, se Davi ganhasse Golias, derrotasse ele, como acontece, essa luta seria muito mais emocionante. E de fato isso acontece. Porque quando um time muito forte perde no time muito fraco, fica escancarado a condição humana. Olha, somos todos iguais, está vendo? Um time tão poderoso, mas no final é 11 contra 11. Se aquele ali se esforçar, se tiver raça, e se for com tudo, olha aí, ó, ficou superior àquele time que todos achavam que não ia perder. Vem essa verdade escancarada, quando aquele que se acha superior é humilhado. Olha aí, todo mundo é igual. Somos todos pecadores. Mas com Deus não é assim, irmãos. Quando Deus é exaltado, os seus servos não são humilhados. Essa é a beleza do Evangelho. Veja, isso não tem nada a ver com o meu comportamento. O meu comportamento diante da glória de Deus deve ser humilhação. Sempre. Tem que partir de mim humilhação, rosto em terra, diante da glória de Deus. Quando Ele é extremamente cheio de glória, Ele é
exaltado, automaticamente ele me leva para perto dele. Eu devo me humilhar, mas ele não me humilha. É muito interessante isso. Pelo contrário, ele me torna um embaixador de Cristo. Quem sou eu para ser uma autoridade de Deus aqui na terra? Eu devo me humilhar perante ele, mas quando ele é exaltado, ele não me humilha. Ele faz tudo por mim. Ele dá a sua vida por mim. Ele se humilha por nós. Isso é tremendo. Essa é a diferença de Deus para qualquer outro Deus inventado pelo ser humano. Coincidentemente, qualquer outro Deus inventado pelo ser humano, ele não se humilha por ninguém. Ele não se rebaixa por ninguém. Ele leva o seu povo com ele. E essa é a narrativa de Paulo no capítulo 2. Qual é o seu estado? Morte, condenação eterna. Mas onde você termina? Eleito. No final desse texto, você termina eleito. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você termina onde? Assentado junto com Cristo, nos céus, em tronos. Do túmulo para o trono. Essa é a nossa situação, igual a Cristo. Com isso, Deus não tem outra opção a não ser engrandecer a sua glória. Ele não tem o que fazer a não ser engrandecer a sua glória. Quando Deus faz isso, não é um ato de orgulho e prepotência, porque ele realmente tem todo o poder e toda a glória. Foi tudo ele que realmente fez. Ele é misericordioso. É porque de fato ele é digno de toda honra e toda glória. E quando a suprema riqueza da graça é mostrada, quando Deus é engrandecido, o seu povo sobe junto com ele. A criação toda vai sendo transformada. Então voltemos para a indignação. Eles vão dizer assim: Deus não poderia deixar tudo isso acontecer sem o mal existir? Poderia fazer isso. Para que tanto sofrimento? Sem determinar que o mal acontecesse? Porque o mal só atua no mundo porque Deus decreta. E qual é a resposta para isso? Não. Tudo acontece como realmente tem que acontecer. É um cálculo divino. O que vai remeter mais glória para mim? É assim que deve acontecer. Pense comigo, jamais conheceríamos alguns dos atributos de Deus se não tivesse acontecido algumas coisas na história da humanidade. Adão, antes da queda, sabia que Deus era bom? Claro. Olha o que é que Deus fez. Deu vida a Adão. Deu tudo para Adão viver e administrar. Adão conclui: não, Deus é bom. Mas antes da queda, Adão jamais iria conhecer o Deus misericordioso. O Deus misericordioso. Adão nunca ia entender até onde a graça de Deus iria antes da queda. Ele entendia a graça de Deus, irmãos. Ele entendia a graça de Deus, ele entendia. Tudo que ele tinha ali veio da graça de Deus. Ele entendia, mas ele nunca entenderia misericórdia. Porque ele tem que estar no estado miserável para entender misericórdia. Misericórdia é a graça que extrapola os limites do amor, digamos assim. A gente prova um pouco disso quando é pai. Só um pouco. Muitas vezes os filhos não alcançam a expectativa que a gente quer neles. A gente olha assim, a gente poderia ter ido por esse, se ele tivesse um pouquinho mais de maturidade. Agora eu sei que tomando essa decisão ele vai sofrer mais. Me decepcionou um pouco. Mas veja, eu como pai, eu jamais pensaria assim: não, ele me decepcionou, agora ele vai ficar sem comer. Não, de forma nenhuma.
Eu jamais vou tirar sustento das minhas filhas, o que eu puder dar de melhor para elas, porque elas me decepcionaram aqui e ali. Eu vou castigá-las, eu vou discipliná-las, eu vou exortá-las, mas eu jamais vou dizer assim: agora saia daqui, não mora mais aqui, não lhe dou mais comida. Que isso? Nós jamais pensaríamos isso. Mesmo assim, nós fazemos estudos pelos nossos filhos. Jamais pensamos em negar isso. Entendam, irmãos. Por outro lado, eu não posso dizer que Deus é o autor do pecado. Isso é muito perigoso também. Que aí eu estou dizendo que Deus, então, praticamente pecou. Não. Na Bíblia nós temos as duas verdades inequívocas. Nós temos Deus decretando todas as coisas, e nós temos o homem responsável pelo seu pecado. Então, é isso aí. A responsabilidade continua sendo nossa. Somos responsáveis pelos nossos atos. Tanto é que ele vai dizer: vocês já nasceram mortos. Por que você já nasce morto? Porque você herdou o pecado. A gente já herdou o pecado. Então, o que a gente pode falar sobre soberania de Deus é isso. E a gente para por aqui. Deus viu qual era o caminho que iria redundar em mais glória para Ele, e viu que esse era o caminho. Assim, pelo que eu preparei para Ele, pelo que eu decretei, coisas boas e coisas ruins, eles vão me conhecer mais. Eles vão ser mais maduros na fé. Eles irão saber até onde eu vou. Eles irão saber do que eu sou capaz de fazer por eles. Por isso o versículo 7. Tudo isso é para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E é interessante, versículo 6, em Cristo Jesus. Versículo 7, em Cristo Jesus. Tudo começa e tudo termina em Cristo Jesus. Ele é o meio de todas as coisas. Só para a gente recapitular, veja aí o capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Cristo veio, Cristo viveu aqui entre nós, nesse mundo caído, mesmo não estando morto. Nós sabemos disso. Isaías 53 vai falar que ele é o servo sofredor. Vai o chamar de servo sofredor. E ele carregou o nosso fardo. Agora nós podemos trocar de fardo. E ele diz: eu carrego o seu, carrego o meu é leve. E eu carrego o seu, que é impossível você terminar essa jornada carregando o seu fardo. Ele pode pegar, é pesado, mas ele pode pegar. E ele já morreu por eles. A gente fica com aquele que é muito leve. Jesus não se omitiu, ele não foi covarde, ele encarou o desafio da morte e venceu a morte. Ou seja, claro, Deus determinou a entrada do mal nesse mundo, mas não pense que não teve um preço para isso. Teve um preço. E esse preço ele mesmo pagou. Ele mesmo pagou pela sua igreja. Porque o mal, o nosso pecado, tirou a vida de Cristo. Esse é o fato. E Deus viu esse preço alto. O ser humano não consegue pagar. Conta alta. Eu vou pagar. Eu vou pagar essa conta. Vale a pena. Preço alto, caro, mas Jesus pagou todo o custo. Qual é a solução para seres humanos maus que estão mortos no seu pecado? Jesus pagou. A cruz era a solução para esse mal. Morte era a solução para esse mal. E por que Deus, sendo tão grande, Ele não diminui os outros? Porque Ele quer nos levar para junto nessa grande jornada. Esse é o fato. É muito interessante essa linguagem aqui, irmãos, de Efésios,
Por isso que a gente não pode ignorar. Veja que coisa interessante. Versículo 5. Ele vai dizer assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Essa expressão no grego nos deu vida juntamente com. Essa é uma palavra só no grego, só uma palavra. Diz todas essas expressões, essas 5 palavras do português. Nos deu vida juntamente com. Então, você agora está junto com Cristo. É isso que basicamente essa palavra quer dizer. No português, são palavras muito interessantes. Quando você vai ver no original, para uma palavra eu preciso de 5 palavras para traduzir ela. É porque ela é uma palavra grande e uma palavra muito forte. E o sentido central dela é o juntamente, na verdade. O juntamente diz muito aqui, porque você agora ressuscitou junto com Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. Você ressuscitou junto com Cristo. Aí temos outra palavra parecida no versículo 6. Porque ele vai dizer de novo juntamente. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar. Veja. Versículo 6. E juntamente com ele essas 5 palavras também, elas são uma palavra só no grego. Muito parecida com o outro juntamente do versículo 5. E veja que interessante. No versículo 6 tem ressuscitou, mas não é ressuscitou. Porque ele já falou que a gente ressuscitou no 5. Juntamente com ele nos deu vida. Isso é o quê? Ressurreição. Essa vida é uma ressurreição espiritual e ela será, de fato, uma ressurreição completa, porque ele foi o primeiro que ressuscitou e nós iremos ressuscitar. Então no 5 ele diz que a gente ressuscitou, mas no 6 ele não fala ressuscitou, porque dá a intenção que ele vai ressuscitar a gente 2 vezes, né? No 5 e no 6, não. O verbo do versículo 6 é juntamente com ele nos elevou. Aqui o verbo é elevação. Nós subimos junto com ele, é isso que ele quer dizer. E perceba que esses são os passos de Cristo. Ele ressuscitou, depois ele foi assunto aos céus. É isso que ele está dizendo. Juntamente com ele você vai ressuscitar, versículo 5. Logo depois você vai ser elevado aos céus, versículo 6. Então não é, a lógica do tradutor está totalmente errada de novo. Ele não está falando de ressurreição no 5 e ressurreição no 6. Ele está falando de ressurreição no 5. Ele está falando de elevação nos 6. É diferente. Mas ainda continua. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Outro verbo. E juntamente com ele, é outro juntamente, só que aqui ele não bota. Mas é outro juntamente. E juntamente com ele nos fez assentar. São 3 verbos. Viver, elevar, assentar. Não é para ostentar aqui que eu peguei o termo certo, mas veja como são palavras grandes e parecidas. Quando eu vou para o versículo 5, junto com ele nos fez viver. Sinerzopoiesen. No grego é isso, certo? E eu não sei de qual não, está tudo aqui no esboço, tá? Sinerzopoiesen. É uma palavra grande. E veja, é tudo siner. No versículo 6, ele nos... estamos junto com ele, nos fez sentar. Sinerkatizen. Sinerzopoiesen, sinerkatizen. Aí depois, ele bota aqui, nós estamos sentados... Desculpa, gente, o segundo é sinergeiren e agora assentado sinerkatizen. São todos siner. Sinerzopoiesen, sinergeiren e sinerkatizen. São 3 palavras muito parecidas, mas que aqui a terminação é diferente, porque agora o verbo é outro. Você não sofre com Cristo? Você não sofre? Pronto. Você vai ser ressuscitado, porque ele foi o primeiro que ressuscitou. E depois você vai ser elevado, porque ele foi assunto aos céus. E depois você vai assentar à destra de Deus Pai, porque ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele vai lhe dar essa autoridade. Veja que coisa interessante. Essa é a lógica que ele está formando aqui. É a lógica aqui. E isso significa o que, irmãos, para nós? Nós somos juntos com ele na ressurreição,
na elevação e assentado nas regiões celestiais. A glória de Deus, ela não esmaga a gente quando a gente se gloria e esmaga o outro. Não. Ela nos leva para o além, para lugares inimagináveis. Você fala de céu. Existem algumas coisas, alguns indícios sobre o céu na Bíblia, mas nós não temos noção do que é o céu. É um lugar inimaginável. Não discuta com a vontade de Deus. Não diga para Deus assim: eu não aceito diante dessa soberania. É o que o ateu faz. É um sinal de que ele não tem os ouvidos, de que ele não tem fé. Ele acha que lá no tribunal ele tem argumentos acadêmicos para discutir com a soberania de Deus. De todas as possibilidades que o mundo poderia correr, Deus olhou e disse assim: essa é a melhor. Não existem, como nas histórias, várias realidades, multiversos. Aqui você era assim, no outro universo você não é. Não, só existe essa realidade, uma única realidade. É a realidade que Deus nos colocou, e essa realidade é a que redunda em maior glória para Ele. Então, para concluir, irmãos, se nós estamos realmente em Cristo, se realmente estamos em Cristo, estar em Cristo é viver todas essas fases, é sofrer com Ele, é ser ressuscitado assim como Ele foi, é ser elevado e é estar assentado nas regiões celestiais. Para concluir isso brilhantemente, versículos 8 a 10, ele fala sobre boas obras. O que são as boas obras diante desse evangelho profundo? Não é nada mais, nada menos do que a pura e simples consequência da vida de um crente verdadeiro. Mas nós não vamos ver isso hoje. Nós vamos ver isso na próxima semana. Obras sem legalismo. Obras sem estar com medo de ganhar ou perder a salvação. E é assim essa nossa realidade, irmãos, nesse mundo mau. Esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno. Nesse mundo você vai receber muitos nãos. E a gente sofre com esses nãos. Mas não são os nãos de Deus, porque os nãos de Deus visam o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. São os nãos do mundo mesmo, rejeitando porque nós somos salvos. E se somos unidos a Cristo, aqui Efésios não fala, mas Filipenses fala, em tantas outras palavras, livros falam que nós estamos unidos a Cristo no sofrimento também. Quantas reprovações nós passamos? Quantas pessoas lhe reprovam? Olha, você não é capaz disso. Você não entrou nessa seleção, você não entrou nesse emprego, você não é bom o suficiente, isso aqui não é apto para você. Você queria tanto aquilo, mas muitas vezes aquilo não aconteceu. E não tem aquele super crente, a gente sofre com as privações, sofre com esse mundo ganancioso. Muitas vezes Deus é gracioso e lhe dá aquilo que você quer. Outras vezes Ele lhe dá. Outras vezes Ele não lhe dá. Outras vezes Ele lhe dá, mas não no tempo que você achou que era para ter. E outras vezes Ele lhe dá, mas não do jeito que você achou que ia receber. Deus faz isso conosco. E enquanto a gente espera, ou enquanto a gente não tem, ou enquanto a gente tem que conviver, porque a gente não vai ter sofrimento, privação, são os espinhos na carne. Mas preste atenção, se Ele tem o melhor para você, se Ele tem o melhor para mim, essa rejeição que você está passando, essa privação, esse sofrimento, Ele decretou isso. Temos que viver
na ideia correta de que Deus é soberano. Essa realidade que você está vivendo foi a realidade que Ele decretou para a sua vida. Porque Ele viu que colocando você exatamente nessa situação, na sua vida, isso iria redundar em mais glória para Ele. Então, louvado seja Deus por causa disso. E quanto mais glórias são remetidas a Ele, quanto mais Ele é exaltado, mais Ele lhe levará junto para esse estado de glória e de elevação. Ele decretou que isso que está acontecendo com você irá redundar em mais glória e vai fazer você ficar perto dele. Vai fazer você conhecer mais a Ele. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais maravilhado a gente fica. Por isso que Paulo, ele diz lá em Filipenses, na carta da alegria, olha, não tem jeito. Eu tendo muito, em abundância. Eu tendo pouco, eu aprendi a viver contente, em toda e em qualquer situação. Entenda, o maior concurso você já passou. A maior seleção você já passou. E você nem estudou para isso. Você nem fez nada. Você estava satisfeito lá morto, vagando como um morto-vivo. Não teve nenhuma predisposição sua. Pelo contrário. Quando você morrer, entenda isso. Eu, quando estou em velório, eu gosto de lembrar disso. Para os eleitos. Quando você morrer, o seu corpo que está lá no caixão, que vai estar lá, se Cristo não voltar antes, ele não é o destino final. A terra não é o destino final do seu corpo. Não é o destino final. A terra vai dar conta dos seus mortos. E nós seremos ressuscitados. Não existe morte, nem para mim, nem para você. É assim que nós iremos experimentar, como o texto está dizendo, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. O que o filho está fazendo à destra de Deus Pai? Ele está de férias, né? Ele já fez a parte dele. Ele está apático agora. Já fiz demais por esse povo, já morri por eles me crucificaram, eu não preciso mais fazer nada. Não, essa posição que Cristo se encontra agora sentado à destra de Deus Pai, isso remete à responsabilidade. Todo esse poder, como nós lemos lá em Mateus 28, todo esse poder, toda essa autoridade está fazendo Cristo tirar férias? Não, ele ainda está com a responsabilidade e com o trabalho de guiar a igreja. Nós vimos isso também, de ser o cabeça da igreja. E isso remete justamente aos versículos 8 a 10. Isso remete às boas obras, porque se eu estou numa posição de salvo, e se eu sou um embaixador de Cristo nesse mundo, isso remete também às boas obras. E isso me dá responsabilidade de serviço nesse mundo. E é exatamente isso que os versículos 8 a 10 falam. E vamos ver, se Deus permitir, na próxima semana. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu és um Deus bondoso, tu és um Deus compassivo, tu és um Deus tardio em irar-se, tu és um Deus longânimo. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor. O Senhor é um Deus que, embora o nosso comportamento, por causa do estado que estávamos, e porque ainda pecamos mesmo regenerados, ele seja de completa humilhação, humildade perante essa glória, o Senhor nos fará estarmos assentados nas regiões celestiais. Eis que o teu texto nos garante, é isso que Efésios nos garante, que a tua palavra nos garante. Nos abençoa, nos guarda, Senhor. Nos dá uma semana que, se vier desafio, se vier tempestade, nós possamos estar espiritualmente preparados para elas. Ser com as nossas vidas, ser com a vida das nossas famílias. Nos guarda
nos mantém firmes no teu amor. Tu és soberano, Senhor. Tu és rico em misericórdia, é isso que a tua palavra nos diz. Ser com essa igreja, abençoa essa igreja nesta noite, em nome do teu filho amado Jesus, amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé, como hino de resposta, vamos louvar ao Senhor, o Salmo 146.